Vocês já repararam? Qual foi a última vez que vocês viram um Alexandre de Moraes sair do Brasil? Às vezes as coisas não aparecem tanto na mídia, mas repararam que o Barsi de Moraes teve que trocar os servidores que hospedavam o site do escritório? Caíram quantas vezes? Eu falei aqui no programa. Quantos clientes eles não perderam? Mas isso ainda não é a aplicação completa da Lei Magnitsky, que não está sendo implementada devidamente no Brasil, mas será. Eu estou com as minhas redes sociais bloqueadas, mas o Marcinho VP, o líder do Comando Vermelho, está dentro da cadeia postando coisa no Instagram. Tá aí, porra, vejam vocês. O Felipe Martins está proibido de dar entrevista, mas o Fernandinho Beiramar pode falar com a imprensa tranquilamente. Pausa para eu pegar o controle do teleprompter que acabou a bateria. Para a alegria de todos, eu não estou de cueca samba canção hoje. Que é o meu traje oficial para o Paulo Figueiredo Show. Essa camisa xadrez e uma cueca samba canção por baixo. Não estou debochado hoje. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando absolutamente a verdade para vocês. E as pessoas me perguntam, Paulo, poxa, mas e agora? O que faremos? Você não tem falado de lei Magnitsky nos Estados Unidos, etc. Eu falo, cara, o governo aqui está em shutdown. Tem um mês de governo em shutdown. Então tá difícil mesmo, as coisas não estão andando na velocidade que a gente queria. E eu sempre disse que boa parte do meu plano, do nosso plano com o Eduardo, era que antes de novos passos, nós conseguíssemos responsabilizar o Alexandre de Moraes plenamente através da Lei Magnitsky. Esse mesmo Alexandre de Moraes. E o que eu quero dizer com responsabilizar completamente pela Lei Magnitsky? É que as pessoas, eu já disse isso na imprensa brasileira, não têm a real noção do que uma sanção OFAC faz na vida das pessoas, do que deve fazer na vida do Alexandre. E eu acho que já está fazendo. Vocês já repararam? Qual foi a última vez que vocês viram um Alexandre de Moraes sair do Brasil? Às vezes as coisas não aparecem tanto na mídia, mas repararam que o Barsi de Moraes teve que trocar os servidores que hospedavam o site do escritório? Caíram quantas vezes? Eu falei aqui no programa. Quantos clientes eles não perderam? Mas isso ainda não é a aplicação completa da Lei Magnitsky, que não está sendo implementada devidamente no Brasil, mas será. Veja, eu quero dar um exemplo em país onde esse arcabouço já está mais avançado, mas veja um caso do Gustavo Petro, amigo do Lula, também amigo do tráfico de drogas, presidente da Colômbia, que sofreu as mesmas sanções OFAC há uma semana. Eu digo que, com o Petro, nós sabemos um pouco mais das consequências do que acontece, o que há quando uma pessoa sofre as sanções OFAC. Vejam, esse caso. O Petro, presidente da Colômbia, estava a bordo de um avião da Força Aérea Colombiana que o transportava por um tour que ele está fazendo pelo Oriente Médio. Em determinado momento, o avião teve que fazer uma parada técnica no aeroporto de Madrid, na capital da Espanha. Porém, quando eles tentaram reabastecer o avião, diversas empresas de combustível se negaram a prestar o serviço. Por quê? Por medo de violar as sanções OFAC impostas contra eles, já que não poderiam prestar serviço a uma aeronave levando uma pessoa sancionada. Depois de todas as companhias privadas terem se recusado, o Petro teve que pedir ao governo da Espanha para intervir e transferir, rebocar o avião para uma base militar, onde ele foi reabastecido, finalmente, e continuou o seu percurso. E isso serve de aviso. Os bancos
da Colômbia, todos bloquearam todas as contas do Petro. E que isso sirva de aviso ao Brasil. Vocês podem sustentar algum tempo sem sentir o peso das sanções, mas elas são bem reais e não serão retiradas pelo Trump. Eu acho que a essa altura, né, quinta-feira, para um acordo que é para ter saído no domingo, acho que a gente vê que não é bem assim. Eu acho que muito disso a gente não vê porque o Alexandre é cuidadoso. Ele não quer passar a mesma vergonha que o Petro passou. Porque se Alexandre pousasse o seu aviãozinho privado na Espanha, aconteceria o mesmo com ele. Não caia nessa conversa, a vida não mudou, as sanções não têm efeitos, tudo continua normalmente. Pode ter certeza que isso não é verdade. Mas vai piorar. Aguardem um pouquinho que vai piorar. Hoje o meu celular está imparável. Eu quero falar sobre o FBI. Eu quero falar sobre o FBI perseguindo conservadores. Peço a você antes o seu like. E peço a você também que... Esse negócio do like é sério. Perde um segundo, clica no like. Mas peço que você também considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Você pode acessar www.paulofigueiredoshow.com/apoie. E com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, você se torna meu apoiador. Eu faço sempre esse apelo aqui. Apoiem jornalistas independentes. Um dia após a ação da polícia no Rio, o TSE marca julgamento de ação que pode caçar o Cláudio Castro. É impressionante, né? Você tem um julgamento lá no TSE, logo após a mega operação no Rio, que morreram, aí foram neutralizados, né? 120 criminosos, pouco mais de 120 criminosos. O TSE então lembrou, calma aí, deixa eu pegar aqui esse processo e vamos botar agora, terça-feira, um processo que pode caçar o mandato do Cláudio Castro. Tá? A decisão foi tomada um dia após a mega operação policial no Rio de Janeiro, e essa ação apura acusações de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O julgamento vai ser relatado pelo ministro Nunes Marques e pode, obviamente, ter impacto aí no cenário político do Rio de Janeiro. Alan, começo com você. É interessante o timing, né, que as coisas acontecem no Brasil. Eu fico impressionado. Você tem, de um lado, uma parte da classe política, principalmente os de esquerda, a imprensa como um todo, artistas, defendendo os criminosos, né, e a direita aí tentando mostrar que o problema não são os policiais são a solução. Mas, Max, eu tenho que te confessar, eu chorei de alegria quando eu vi que tinham mortos tantos bandidos, mas só isso, né? Porque todo mundo chorando, agarrado, né, com essa narrativa, né, de esquerda, né? E é incrível, né? Que os 5 policiais ninguém fala. Não. Né? Ninguém fala dos 5 policiais que estavam ali com o cumprimento do dever, né? Incrível. Heróis. Sem contar as viúvas desses policiais. Exato. E as crianças que ficaram órfãs. Né? Que é uma coisa que a imprensa desconhece por completo. Exatamente. Para mim, esse é o maior absurdo. Além de você ter uma insensibilidade total e absoluta com relação ao policial, você ainda tem uma insensibilidade em relação ao filho dele que vai assistir você falando merda do policial. Esses jornalistas do Brasil não têm a mínima noção do sofrimento dessa criança que nunca mais vai ter o pai para pegar na escola, ir num teatrinho, ir para a igreja com ele, brincar com esse menino de bolinha, seja no quintal de casa, seja na frente de casa, seja em algum lugar, na praia. Acabou, game over. É morte. Funeral, enterro de uma pessoa que é inocente. Uma pessoa que estava cumprindo o seu dever para poder dar segurança a esse jornalista de merda que fica ali falando baboseira no jornal. Agora, esse timing, Max, era previsto. A gente sabia que o STF uma hora ia entrar nesse imbróglio todo. E eu vou confessar algo a vocês. Acho ótimo que o STF faça isso. Porque quando o Trump resolver declarar guerra total e absoluta ao narcotráfico como um todo,
Não é só, eu não quero mais o Trump brigando só com o cartel de Los Solis. Eu quero o Trump usando as Forças Armadas americanas para poder ir atrás do Comando Vermelho, do PCC e de todos os seus comparsas. Eu não vejo a hora de dar a notícia que um drone do Mossad visitou a STF. Porque é isso que as pessoas precisam entender. Não é que eu quero a morte dos ministros. Não é isso. É a figura de linguagem que eu estou usando, uma obviedade. Mas o que eu quero dizer? Chega de tratar os membros da Suprema Corte, com raríssimas exceções, como pessoas que não estão ligadas ao narcotráfico e ao terrorismo. Gente, qual foi a corte que protegeu Cesare Battisti? E Cesare Battisti é o quê? Ele é terrorista. Ele foi condenado por isso. Não é figura de linguagem. Qual foi a corte que defendeu Cesare Battisti? A Suprema Corte Brasileira. Tudo bem, alguém vai dizer assim, não, Alan, tecnicamente eles deram a decisão para o Poder Executivo. Pô, desculpa, mas teatro, a gente sabe como é que funciona. Não adianta você ver um ator agindo de um jeito, um outro ator agir de outro jeito, você falar que não tem um roteirista por trás dessa encenação. O que a Suprema Corte fez na época do Cesare Battisti foi encenação para o Lula poder segurar o Cesare Battisti. E quem que era o advogado do Cesare Battisti? Todo mundo sabe quem é. Quem foi? Barroso. Né? Um dos serviços que o Barroso prestou a ele foi a advocacia. Os outros foram sexuais. Mas aí a gente vai falar sobre... Velvet Malt, né? É, Velvet Malt. Vamos falar em inglês, hein? Mas, não, e o timing, cara. O timing, assim, o Alexandre de Moraes tinha gente em cima dos presídios de São Paulo falando, o PCC chama o Alexandre de Moraes. E o timing que o Cláudio Castro, né, o nosso governador do Rio de Janeiro, né, ressuscitaram o processo dele, que nem você falou. Assim, foi só ele dar subsídios ao governo. Essa imagem do Alexandre de Moraes, ela foi manipulada, né? Ah, foi? Foi. Ela foi manipulada, mas a faixa mesmo era o PCC, Justiça e Liberdade. Sim. Mas é importante mostrar por que há conexão, né? Porque o mais incrível não é se essa faixa do Alexandre, a pedido do Alexandre de Moraes do PCC, se ela é verdadeira ou falsa. A gente sabe que ela foi manipulada. Mas o cruel é ela ser verossímil. Exatamente. Porque aí que tá o problema. Porque se alguém faz uma faixa ou aleguei, ninguém vai acreditar. Você tá entendendo? Depende, gente. Talvez. Não é verossímil, você tá entendendo? Agora você bota ali, o PCC pediu socorro para Alexandre de Moraes. Todo mundo fala, pô, isso aí com certeza deve ser verdadeiro. Exatamente. O meme vira verdade. Exato. Né? O meme vira verdade. A verossimilhança é um problema, cara. Não, essa coisa, esse timing, assim, teve essa operação, mega operação do Rio de Janeiro, e aí no outro dia, Alexandre de Moraes manda convocar, né, ressuscitar o processo do Cláudio Castro, que ele pode sofrer um impeachment. Pô, que é mais obviedade do que isso, né? E o Cláudio Castro tinha dado subsídios para o governo americano sobre toda essa operação, sobre toda a operação do tráfico do Rio de Janeiro. Aí, pô, agora ressuscitaram, então, o processo desse... Pô, é muito óbvio, né, cara? Sim. Eles estão dando uma declaração de que eles são culpados, que eles são coniventes com o tráfico, com essa coisa toda. E o que mais deixa claro para mim, e aqui eu não tô nem falando como analista, não, porque eu não quero nem trazer detalhes, é uma obviedade, acho que qualquer pessoa consegue ver isso. Se você tem uma criança lendo um livro de história, tá? Você tá ali, vamos fazer aqui agora um futuro hipotético. Alguém está lendo o livro de história. Sabe quando você está lendo lá sobre a queda da Bastilha, ou quando você está lendo alguma coisa que aconteceu os Estados Unidos, 1776, o general Washington tomou essa decisão, blá, blá, blá. Como é que serão escritas as próximas páginas do fato real e concreto que está acontecendo hoje no Brasil? Uma criança vai olhar isso no futuro e vai ver. O presidente dos Estados Unidos à época era Donald J. Trump, declarou guerra ao narcotráfico, enviou navios, submarinos, aviões, bombardeio, tudo para combater o narcotráfico ali no Caribe, porque ele não quer mais permitir o fácil envio de drogas por meio de barcos na costa próxima aos Estados Unidos. Lembrando que não é Estado americano, mas Porto Rico pertence aos Estados Unidos, bem dizer. Eles não têm Senado lá, eles não têm congressistas, mas é como se fosse um Estado americano. Não é um Estado americano, tecnicamente falando,
Os Estados Unidos só tem 50 estados, mas Porto Rico funciona ali como uma extensão dos Estados Unidos. O poder público lá é o poder público americano. Não é só adoção de moeda, essas coisas. Então, você tem ali, naquela costa ali, você tem, naquele mar ali do Caribe, você tem o envio de drogas que era facilitado em gestões anteriores dos Estados Unidos. Estou falando do governo americano. Então, você tinha gestões anteriores que facilitaram esse envio de drogas para os Estados Unidos. Aí você está lá lendo um livro de história que houve uma queda drástica de envio de drogas por meio dos barcos, feita no governo de Donald J. Trump, que colocou em empecilho contra isso Maduro, que é um ditador, Petros, que é um cheirador, né, um cocaineiro, um narcotraficante, que colocou a faixa de presidente na Colômbia, que, se Deus quiser, o povo colombiano vai conseguir dar a volta por cima em relação a isso, assim como o povo da Venezuela, assim esperamos também. E aí no Brasil, você tem o Lula, sabe o Lula, amigo do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda? É ele. Então o Lula ampliando seu leque de amizade com o Comando Vermelho e PCC para além dos diálogos cabulosos. E aí o Lula fazia isso sozinho? Não, o Lula tinha o subsídio e o apoio do braço judiciário do Estado brasileiro. Mas, que isso? Você não precisa ser analista político para ver um troço desse. Qualquer pessoa consegue ver isso. Inclusive, teve um rapaz que fez um vídeo, até coloquei no meu story. Eu posso colocar o áudio dele aqui? Vamos lá. O vídeo de um rapaz negro, que ele falou, tá claro que vocês não estão preocupados com o povo. Esse vídeo aqui, ó. O vídeo está no perfil do Tomé Abdus, mas o vídeo original do menino ele até marcou aqui, que é o Paco de Black. Então eu vou colocar o vídeo dele aqui para o pessoal poder entender. Olha o que esse rapaz fala no vídeo. Ó. De negar ajuda ao Rio de Janeiro para combater o crime. O que tem lá no Complexo do Alemão que impede o Lula de ajudar num momento tão grave quanto esse? Quem se lembra dele aí quando ele colocou aquele bonezinho do Complexo? E quando o ministro dele entrou sem segurança na favela, ele como chefe de Estado não deveria estar liberando ajuda num momento tão crítico como esse? Um líder que não consegue se posicionar no momento mais crítico do Estado do Rio de Janeiro, reto, proteger os bandidos e deixar de ajudar as forças policiais? Ele brinca de ser estadista, artista, safado, ousa vir aqui para me contradizer? 2026 tem que ser o ano da virada do Brasil. Chega, não dá mais, vocês não sabem governar. Vocês não sabem entender o povo. Essa farsa petista acabou, a gente está vendo na pele, sentindo na pele. E quando a gente mais precisa, vocês estão fora. Quando a gente mais precisa, vocês não estão aqui para ajudar a população. Porra, vocês acham que o povo nota, porra? Vocês acham que o povo vive de globo? Vocês acham que o povo não tem internet? Vocês acham que o povo não se informa de verdade com quem tem que se informar? Todo mundo vendo isso, porra. Vocês instauraram no Brasil, porra. Na área econômica, na saúde, na educação. Vocês acabaram com tudo. Vocês acham que o povo fica só antenado de globo? Agora tá comendo, a bala tá comendo, porra. Cadê o presidente? Eu nunca vi uma gestão proteger mais o bandido do que o trabalhador. Parece que o trabalhador não tem valor. O povo brasileiro está sempre jogando praticamente sempre em segundo plano. 2026 está vindo aí. Não vai acabar com isso. Não vai acabar com essa vagabundagem de todos vocês. Os comentários compartilham. Faça esse vídeo para quanto mais pessoas vocês puderem. Acima dele. Ou seja, aquela... Opa! É minha esposa. Sou eu e o Biel. Graças. Mas é uma obviedade. Todo mundo consegue ver isso. Você não precisa ser analista, você não precisa fazer ciência política, você não precisa ser especialista em segurança pública, você não precisa de nada. A frase, quando o povo mais precisa, vocês não fazem nada. E eu digo mais, é além disso. Não é que eles não fazem nada, eles estão fazendo. Eu até discordo da frase, o PT não sabe governar. O PT sabe governar muito bem. É uma gestão impecável. O problema é para quem eles estão governando. Para quem é a gestão deles. Pergunta pro Fernandinho Beiramar se o Lula não sabe governar. Pergunta pro Marcinho VP se o Lula não sabe fazer administração. Pergunta pro... Qual é o nome do pai Marcola. do Marcola? Né? Pergunta pro Marcola se o Lula não sabe fazer uma gestão como presidente. Claro que ele sabe. O que o Lula não faz gestão e o governo dele não quer fazer é pro povo. Só que é isso que o rapaz falou. Vocês acham que o povo não tem mais internet? Agora vocês sabem por que eles querem censurar humorista. Olha lá, você tá errado, porque o problema do tráfico são os viciados. Viciado que é o problema. Você tá botando a culpa em mim, eu não cheiro nada.
Eles querem cheirar, eu tenho que dar traficante pra eles. É brincadeira, né, cara? Lógica maluca, esse é o né, motivo cara? pelo qual eles querem censurar Humorista. jornalistas, atores, Exatamente. escritores, enfim. Esse é o motivo da censura, esse é o motivo da perseguição política, esse é o motivo da perseguição religiosa, enfim. Agora as pessoas entendem o quão urgente é ter uma imprensa livre e uma mídia livre para a gente poder falar sempre a verdade. Max e